Oi, eu sou a Alice e essa é uma série de vídeos em que juntos vamos ler Morro dos Ventos Vivantes de Emily Brontë. Capítulo 1. 1801. Acabo de regressar de uma visita a meu senhorio, o único vizinho com o qual terei de me preocupar. Que bela região esta! Não acredito que em toda a Inglaterra eu pudesse ter me estabelecido num lugar tão completamente afastado da agitação da sociedade. O paraíso dos misântropos. E o Sr. Heathcliff e eu somos um par bem adequado para dividir entre nós a desolação. Um ótimo sujeito. Ele mal poderia imaginar como simpatizei com ele quando vi seus olhos negros se recolherem desconfiados, sob as sobrancelhas enquanto eu me aproximava, e quando seus dedos buscaram abrigo ainda mais fundo dentro do colete, com uma determinação hostil, quando anunciei meu nome. Sr. Heathcliff? Perguntei. Um aceno de cabeça foi a resposta. Sr. Lockwood, seu novo inquilino. Tenho a honra de fazer esta visita logo após minha chegada para lhe dizer que espero não ter causado nenhum inconveniente com a minha insistência em solicitar a ocupação de Thrushcross Grange. Ouvi dizer ontem que o senhor pensava em... Thrushcross Grange é a minha propriedade, meu senhor, me interrompeu ele secamente. Não permitiria que alguém me causasse qualquer inconveniente, se pudesse impedi-lo. Entre. O entre foi pronunciado entre os dentes e expressava o sentimento vá pro inferno. O próprio portão no qual ele se apoiava não manifestava qualquer movimento condizente com a palavra. E acho que as circunstâncias me obrigaram a aceitar o convite. Eu estava interessado naquele homem que parecia mais exageradamente reservado do que eu próprio. Quando viu meu cavalo pressionando o portão, ele estendeu a mão para destrancá-lo. Procedendo-me taciturno pelo caminho, ordenou ao entrarmos no pátio. Joseph, leve o cavalo do Sr. Lockwood e traga-nos vinho. Deve ser essa toda a criadagem, foi minha reflexão, sugerida pela dupla ordem. Não é de se admirar que haja mato crescendo entre as pedras do caminho e que podar as cercas vivas seja a responsabilidade do gado. Joseph era um homem de idade. Não, um velho, talvez muito velho, embora robusto e vigoroso. Que o Senhor nos ajude, disse para si mesmo, num tom de mau humor e descontentamento, enquanto tomava-me o meu cavalo e me fitava com tal azedume que conjecturei caridosamente que devia estar necessitando de ajuda divina para digerir o almoço, e que aquela pia exclamação não tinha qualquer vínculo com a minha chegada imprevista. A residência do Sr. Heathcliff chamava-se Wuthering Heights, sendo Wuthering um regionalismo que descreve bem a atmosfera tumultuosa a qual a localidade está sujeita quando das tempestades. Eles devem ter, de fato, uma ventilação contínua, pura e tonificante lá em cima. Pode-se adivinhar a força do vento norte soprando sobre a propriedade pela inclinação de alguns abetos mirrados na extremidade da casa, e por uma fileira de espinheiros esquálidos que estendem seus galhos numa única direção, como se mendigassem esmolas ao sol. Felizmente, o arquiteto teve bom senso de construí-la robusta. As janelas estreitas estão bem embutidas na parede, e as quinas são protegidas por grandes pedras salientes. Antes de passar pela soleira, fiz uma pausa para admirar uma série de entalhes grotescos na fachada. Sobretudo ao redor da porta principal, sobre a qual, entre uma confusão de grifos já se desfazendo e menininhos imprudentes, divisei a data de 1500 e o nome de Ireton Earnshaw. Teria comentado qualquer coisa e solicitado uma breve história do local ao seu mal-humorado proprietário, mas sua atitude à porta parecia exigir que eu entrasse sem demora ou fosse embora de uma vez. E eu não tencionava aumentar sua irritação antes de inspecionar o interior da construção. Um passo e nos encontramos na sala, sem qualquer vestíbulo ou corredor introdutório.
Chamam a sala aqui de casa. Ela inclui geralmente cozinha e sala de estar, mas acho que em Wuthering Heights a cozinha se viu obrigada a recuar por completo para outra área. Pelo menos ouvi o retinir de tenazes e o entrecochar de utensílios culinários vindo de dentro. Não notei o menor sinal de comida assando ou fervendo na imensa lareira, tampouco o reluzir de panelas de cobre e coadores de lata nas paredes. Numa das extremidades, porém, tanto a luz quanto o calor refletiam-se esplendidamente em fileiras de imensos pratos de estanho que, alinhados num grande aparador de carvalho e entremeados de canecas e jarros de prata, chegavam ao teto. Este último nunca recebera forro. Sua anatomia oferecia-se ao olhar curioso, exceto num ponto em que era encoberta por uma estrutura de madeira repleta de panquecas de aveia postas para secar e pernis de boi, carneiro e presunto. Sobre a lareira havia diversas armas de fogo antigas, de aspecto vil, e um par de pistolas grandes, além de 3 latinhas de cores vivas, postas a título de decoração no console. O chão era de pedra branca e lisa. As cadeiras de costas altas eram estruturas primitivas pintadas de verde. Uma ou duas mais pesadas, negras, espreitavam da sombra. Num arco sob o arpoador descansava uma imensa cadela pointer marrom escura, cercada por vários filhotes barulhentos. Outros cães se intocavam noutros recessos. O aposento e a mobília não teriam nada de extraordinário se pertencessem a um rústico fazendeiro do norte, de semblante cismado e braços e pernas robustos, realçados por bombachas e polainas. Um indivíduo desses, sentado em sua poltrona, uma caneca de cerveja espumando sobre a mesa redonda à sua frente, é fácil de encontrar em qualquer passeio de 9 ou 10 quilômetros por entre estas colinas, desde que a vista seja feita na hora certa, logo após o almoço. Mas o Sr. Heathcliff contrasta de modo singular com a sua morada e estilo de vida. Na aparência, é um cigano de pele escura nos trajes e nas maneiras, um cavalheiro, isto é, tão cavalheiro quanto o são muitos fidalgos do interior. Desalinhado talvez, mas sem que a negligência cause desagrado, já que tem o porte ereto e é bem apessoado, o bastante taciturno. Algumas pessoas talvez suspeitem nele certo orgulho rústico. Em mim, desperta uma afinidade que me faz crer não ser nada disso. Sei por instinto que sua maneira reservada advém de uma aversão a demonstrações ostensivas de sentimentos, a manifestações de gentileza mútua. Ele ama e odeia o silêncio, e julga uma espécie de impertinência ser amado ou odiado. Mas estou me precipitando. Imputo a ele livremente meus próprios atributos. O Sr. Heathcliff talvez tenha razões inteiramente distintas das minhas para não estender a mão quando trava novo conhecimento. Estimo que meu temperamento seja quase peculiar. Minha querida mãe costumava dizer que eu nunca teria um verdadeiro lar, e no verão passado provei ser 100% indigno de um. Enquanto desfrutava de um mês de bom tempo na costa, vi-me em companhia de uma criatura fascinante, uma verdadeira deusa aos meus olhos, já que não notava que eu existia. Jamais confessei meu amor verbalmente. Ainda assim, se olhares falam, qualquer idiota teria adivinhado que eu estava perdidamente apaixonado. Ela me entendeu por fim e me dirigiu um olhar em retorno, o mais doce dos olhares. E o que foi que eu fiz? Confesso envergonhado. Encolhi-me em mim mesmo feito um caramujo. A cada olhar seu recolhia-me mais e maior frieza demonstrava até que, por fim, a pobre inocente foi levada a duvidar de seus próprios sentidos e, sobrepujada pela confusão ante seu suposto engano, persuadiu a mãe a partir. Graças a essa curiosa mudança de atitude, ganhei a reputação de ser deliberadamente impiedoso.
O quanto o julgamento é imerecido, só eu sei. Sentei numa das extremidades da lareira, diante do assento ao qual meu senhorio se dirigia, e preenchi um intervalo de silêncio, tentando acariciar a cadela que deixara sua ninhada e se esgueirava por trás das minhas pernas, a boca arreganhada e as presas brancas salivando. Minha carícia provocou um rosnar longo e gutural. É melhor deixar a cadela em paz, rosnou em uníssono o Sr. Heathcliff, evitando com um pontapé demonstrações mais ferozes. Não está acostumada a ser mimada. Não a tratamos como animal de estimação. Então, dirigindo-se com passos largos até uma porta lateral, gritou outra vez: Joseph! Da adega, Joseph resmungou qualquer coisa incompreensível, mas não deu indicação de que iria subir. Seu amo foi, assim, ter com ele lá embaixo, deixando-me vis-a-vis com a terrível cadela e um par de cães pastores carrancudos e de pelo desgrenhado, que se juntaram a ela numa guarda zelosa de meus menores movimentos. Sem vontade de fazer contato com suas presas, fiquei sentado imóvel, mas imaginando que não entenderiam insultos implícitos, tive a triste ideia de piscar o olho e fazer caretas ao trio. Algum trejeito da minha fisionomia irritou madame a tal ponto que, num súbito ataque de fúria, ela saltou nos meus joelhos. Repeli-a e apressei em colocar uma mesa entre nós. O gesto despertou a matilha inteira. Surgiram de seus esconderijos meia dúzia de demônios de 4 patas, de tamanhos e idades diversos. Meus calcanhares e abas do meu casaco pareciam ser os alvos preferidos. Desviando da melhor forma possível os combatentes maiores com um atiçador de lareira, fui obrigado a pedir ajuda em voz alta a alguém da casa, para restabelecer a paz. O Sr. Heathcliff e seu criado subiram os degraus da adega com uma calma irritante. Não acho que tenham feito isso num segundo mais depressa do que o usual, embora a sala fosse um verdadeiro pandemônio de gritos e latidos. Felizmente, alguém que se encontrava na cozinha agiu com mais prontidão. Uma senhora robusta, com o vestido arregaçado sobre as anáguas, os braços nus e as faces avermelhadas pelo fogo, correu até nós, brandindo uma frigideira. Fez tal uso dessa arma e da própria língua que a confusão se dispersou, como num passe de mágica, e quando seu amo retornou, somente ela se encontrava ali, ofegante como o mar depois de um vendaval. O que diabos está acontecendo aqui? Ele perguntou, fitando-me de um modo difícil de aturar depois daquele tratamento tão pouco hospitaleiro. De fato, o que diabos está acontecendo aqui? Murmurei. Uma vara de porcos possessos não poderiam ter piores instintos do que esses seus animais, meu senhor. É como deixar um estranho com um bando de tigres. Eles não se metem com quem não mexe em nada, observou ele, colocando a garrafa diante de mim e devolvendo a mesa ao seu lugar. Os cães têm o direito de ser vigilantes. Aceita uma taça de vinho? Não, obrigada. Mordido? Se tivesse sido, deixaria o meu sinete no responsável. A face de Heathcliff se abriu numa espécie de sorriso. Ora, vamos, disse ele. O senhor está muito nervoso, Sr. Lockwood. Tome um pouco de vinho. Visitas são tão raras nesta casa que eu e meus cães, admito, mal sabemos como recebê-las. À sua saúde, meu senhor. Com uma mesura retribuiu o brinde, começando a perceber que seria bobagem ficar emborrado por causa do mau comportamento de um bando de cachorros. Além disso, não queria que o sujeito continuasse se divertindo à minha custa, já que era isso que estava acontecendo. Quanto a ele, provavelmente movido pela prudente lembrança da tolice de ofender um bom inquilino, relaxou um pouco, naquele estilo lacônico de podar pronomes e verbos auxiliares, e começou uma dissertação sobre as vantagens e as desvantagens de meu novo local de retiro, o que supunha ser assunto de interesse para mim. Achei-o muito inteligente nos tópicos que abordamos. Antes de me despedir, estava animado a ponto de dizer que voltaria amanhã. Ele evidentemente não queria que minha intrusão se repetisse. Mesmo assim, irei. É espantoso como me sinto sociável, se comparado a ele.